Agora vai, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar só o Henrique, o Thiago entrar na conta do Henrique. Acho que ou ele vai entrar com o celular do Henrique, mas agora vai funcionar. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pela presença. É bom que o pessoal vai entrando também, né? Eu não fico falando aí agora. Aê, É, sim. Temos imagem. aê. Nossa, Mas eu é assim sempre. que é bom, assim que é bom, assim que é bom, assim que é bom. Às vezes dá esses probleminhas, mas pelo menos esquenta, a gente já fica preparado. Quando funciona, já solta de uma vez. Nossa, sempre que eu assisto essas lives com a galera com problema de câmera, eu falo: ah, não, gente, não é possível. Prepara antes. Eu tô aqui. Acontece. Eu estava até explicando pro pessoal aqui, eu falei, o Thiago foi trocar, foi pegar o celular do Henrique, ou foi logar em outro celular, e tá voltando, tá vindo, já estava explicando os problemas técnicos, que são comuns, né, gente? Esses tempos de pandemia aí, já até a tecnologia está sofrendo os impactos negativos. Bom, vou iniciar aqui rapidinho, Thiago. Sejam todos bem-vindos aí ao Black Talk nesse dia até agora inédito, né? Embora eu tenha feito só duas entrevistas, agora eu já tenho até um dia inédito, né? Porque eu não tava, a programação não era fazer as entrevistas às quartas, só aos sábados, né? Mas é, isso é um bom sinal, né? Porque significa que nós temos mais pessoas para ouvir, mais pessoas para conversar. E, bom, estamos aqui, espero que todos gostem, aproveitem aí essa conversa de hoje, que eu acho que vai ser extremamente proveitosa. E eu vou pedir licença a vocês, já que eu estou mais à vontade, porque o currículo dos convidados, gente, é extenso, e eu preciso, às vezes, ler para vocês entenderem, porque eu, sinceramente, não decoro, até porque às vezes eu passo metade do meu dia fora, eu sei, eu posso até dizer, mas eu não posso errar também, porque é injusto eu errar aqui as pessoas têm tanto trabalho para construir suas carreiras profissionais e eu aqui me dá o luxo de cometer uma gafe, falar uma coisa errada. Então vamos lá, pessoal. Mas tá tudo bem, qualquer coisa a gente corrige. Não, mas tá aqui, eu trouxe o tablet aqui, meu amigo, eu tô com a anotação aqui, tá tudo certo, não vai dar errado. Se eu errar, eu vou ler e vou corrigir aqui exatamente. Mas vamos lá. Pessoal, meu convidado de hoje é o Thiago Lucas. Eu conheço o Thiago do Alub, né, Thiago? A gente se conheceu lá no Alub. É, e a Pré-UNB. gente exatamente. Eu não cheguei a estudar no NB porque eu confesso que eu me dediquei muito pouco no cursinho. Mas a gente se conheceu ali naquela ocasião do Aluno, 2006, eu acho. Já tem um tempão, eu estou entregando a idade das pessoas, mas é isso. O Thiago é hoje formado em desenho industrial pela Universidade de Brasília, é gay, preto e carioca. O Thiago nasceu na maior comunidade do país, a Rocinha, que fica ali na zona sul do Rio de Janeiro, e está aqui na capital federal há 20 anos, criando, participando e se envolvendo em causas importantes. Aqui em Brasília, o Thiago já lecionou para grupos de economia solidária, participou do programa do artesanato brasileiro, PAB ou PAB, que coordena e desenvolve atividades para a valorização do artesanato e do artesão, né, Thiago? Fundou dois estúdios de design, o Baru, em 2011, e o Poupa, em 2016, além de ter inaugurado em 2017 a pizzaria Pinoli, que fica ali na 307. É excelente. Eu só fui lá uma vez na minha vida, mas eu lembro que o sabor, que a pizza é muito boa, eu recomendo, principalmente para quem é intolerante a glúten. A pizzaria trabalha com massa sem glúten, fica aqui na 307 Norte, na Asa Norte, aqui em Brasília. Quem puder, quem quiser, a pizza é excelente. O Thiago foi também um dos condutores da tocha olímpica, pessoal, dos Jogos do Rio de Janeiro, devido ao trabalho aí desenvolvido em parceria com a cooperativa Sonho de Liberdade, na qual ele realizava um trabalho junto aos detentos, a ex-detentos, né, de reaproveitamento e comercialização de madeiras que seriam destinadas ao lixão. Então, sustentabilidade aí também. Tiago, seja bem-vindo ao programa. Que bom que você aceitou o convite. Suas considerações iniciais, se quiser falar alguma coisa, mandar um recado. Gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Primeiramente, obrigado também pelo convite. Não teria como recusar. Estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre a minha vivência, sobre a minha história. Enfim, sobre a minha construção de vida. Não estou aqui como num lugar de
enfim, de dar aula, lecionar, coisa do tipo. Eu realmente estou compartilhando aqui. Não tenho os conhecimentos que eu tenho para passar aqui são as minhas vivências. Então, eu espero que seja bacana para todo mundo. Estamos aí para trocar ideia. Quem quiser depois também bater um papo, mandar um direct, enfim, fica à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado, Querré, e boa noite a todo mundo que estiver aí. Boa noite. Vamos lá. Tiago, conta um pouco pra gente, então, dessa trajetória. Até coloquei aqui que a gente é uma longa estrada, né, lá do Rio de Janeiro até Brasília, essas conquistas todas que você teve aí ao longo desse caminho. O que você enfrentou para se tornar o Tiago de hoje, a pessoa que você é hoje? Lá de trás, se você pudesse fazer uma análise crítica disso tudo, como é que foi isso, essa história? Nossa, enfim, algumas perguntinhas a gente já sabia, né, que ia rolar e tal, mas é muito louco como conseguir trazer, né, todo um panorama de vida e tal, é um pouco complicado. Mas eu vou aproveitar até que minha mãe está aqui embaixo dando boa noite, deixa eu dar boa noite para ela. Mas boa noite, Paulo. Justamente porque acho que a minha história é parte deles mesmo, sabe? A minha história é parte dos meus pais mesmo. Enfim, eu como homem, né, como um homem negro, um homem gay, nascido e criado na Rocinha, morei lá até os meus 12 anos, não tem como eu não falar da minha vida a partir enfim, de uma construção que meus pais me possibilitaram, tá? E essa construção vem da educação que eu recebi em primeiro lugar e que eles se dedicaram a vida inteira para poder trazer o melhor mesmo. Ó, já tô emocionado. Enfim, eu sou filho único. Foi uma decisão dos meus pais para poder ter a possibilidade de me trazer uma educação mesmo da melhor qualidade possível. E eu acredito que eles foram bem-sucedidos. E é isso. Então, falando um pouquinho da minha história, que nem eu falei, eu morei no Rio até meus 12 anos. E eu me considero, mesmo diante de todas dessa perspectiva do que, teoricamente, no Brasil me colocaria numa condição de desprivilegiada, digamos assim, né? Preto, gay, favelado. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, né? Começando primeiro por essa estrutura aí que eu comentei, dessa educação que minha família me proporcionou. Tive a oportunidade de estudar sempre em escolas muito boas, o contrário da história da maioria dos pretos desse país. Enfim, a partir daí eu consegui ter uma oportunidade de vivências e, enfim, de estar presente em todos os lugares que me eram possíveis, porque a partir da educação os caminhos são abertos, né, pra gente. Então é isso, morei no Rio até meus 12 anos, depois meu pai é militar, meu pai foi transferido e tal, acabei passando um tempo fora e depois retornei e desde então estou em Brasília, né? Estou morando em Brasília, vai fazer 20 anos agora. E, enfim, eu acho que basicamente fazendo de uma forma muito, muito rápida assim, essa passagem geral, né? Basicamente é isso. E, enfim, falando em termos de educação e da liberdade, dessa libertação que a educação proporciona, eu acho que eu tive alguns momentos na minha vida que foram divisores. Primeiro, esse meu primeiro período de vida, né, que eu morei no Rio e na Rocinha, isso teve uma importância e uma formação do meu caráter extremamente importante. E depois também a minha entrada na UNB, que me ajudou a desconstruir tudo que eu falo que foi de privilégio da educação, porque é muito curioso como, ao mesmo tempo, a gente pode estudar e a educação pode ser libertadora se você não se você não é questionador, se você não tem a oportunidade de ter acesso, você acaba, de uma certa forma, também refém, né, de tudo que é passado para você. E aí, nesse primeiro momento, digamos assim, de vida, em que foi fundamental uma série de coisas, mas foi também na UNB que eu pude também me libertar de uma série de coisas, entre elas essa minha identificação como um homem negro, como gay, assumido e orgulhoso sobre isso, e principalmente sobre essa nova visão de mundo que eu acho que a gente constrói, enfim, diariamente. Eu estou tentando me desconstruir, construir diariamente. Então, basicamente, eu acho, falando um pouco de como eu cheguei até aqui, um pouquinho é isso, mais ou menos.
E como você é vitorioso, né, Thiago? Quanta coisa você deve ter passado aí que não cabe aqui em 5, 10 minutos, 40, 50 de programa. A gente sabe que por trás dessas palavras aí tem muita luta, tem muita trajetória. A intenção desse programa é justamente essa, né? A gente sentir você esse sentimento que você transmite, as pessoas precisam conhecer isso, porque não é simples. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de nós termos alcançado alguma coisa, ter alcançado alguma conquista, que está superado, né? Que as marcas estão os traumas, né? A gente já conseguiu passar e está tudo bem. Mas não, eles ficam. A gente precisa lembrar e mostrar, porque isso tem um porquê, tem um motivo de ter acontecido assim, né? Você falou até uma coisa interessante no começo aí, sendo preto, gay, favelado, a quantas coisas você está vulnerável. Só o fato de você estar aqui hoje vivo, né, sendo sobrevivente, isso já é uma coisa assim espetacular. Quantas estatísticas, quantas você foi contra aí uma série de questões que o Brasil tem como verdades, como fatos hoje, né? Quantas pessoas chegam até aqui, vencem esses obstáculos todos e chegam até aqui? Realmente são poucas e por isso você é um vitorioso. Então, parabéns a você, parabéns à sua família e à sua mãe, seu pai, parabéns a todo mundo que contribuiu e a você por ter lutado, por ter chegado até aqui, não ter desistido. E nós estamos juntos nisso, você não está sozinho, a gente está tentando formar essa rede aí para a gente mostrar para as pessoas que a gente precisa mudar muita coisa para que outras pessoas tenham uma vida melhor daqui para frente, né? Que a gente consiga mudar. Acho que está muito nas costas da nossa geração também essa guinada aí. Tiago, falando um pouco também do seu trabalho, a gente conversou sobre esse trabalho que você realizou aí junto aos ex-detentos na cooperativa Sonho de Liberdade, né? Você chegou a expor, né, nas principais feiras de design aí de Brasília, acredito também, do Brasil também, a gente pode colocar assim? Pode, né? A gente pode citar assim, fundou a Baru e até palestrou no TEDx em Brasília, né? Foi o primeiro, eu nem sei se teve outros, mas o primeiro eu até lembro. Conta um pouco dessa história, como é que é esse trabalho, junto aos ex-detentos, esse trabalho de sustentabilidade, né, também, e como que e se isso de alguma forma modificou a sua perspectiva, te acrescentou alguma coisa? Como isso te acrescentou, na verdade? Total, me influenciou muito, assim. Eu acho que até hoje enfim, lógico que eu tenho outros trabalhos, tenho carinho por vários, mas esse me possibilitou, enfim, algumas experiências profundas, digamos assim, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o legal desse projeto e como que eu me envolvi com ele, porque eu acho que tem uma relação muito forte, afetiva, de reconexão, sabe? Enfim, morando em Brasília há 20 anos, primeiro que eu saí, né, aconteceu minha vida teve realmente uma separação, sabe? De antes e depois do Rio, antes e depois de morar na Rocinha e tal. E, lógico, minha família ainda mora lá e tô sempre lá, sempre que eu vou ao Rio, visito minha família e tudo mais. Mas, desde então, quando cheguei em Brasília, foi não sei se eu posso chamar como uma guinada social, digamos assim, mas a gente chegou em outro patamar, digamos assim, de vida, como morador do plano piloto. E aí parece que não é que a gente se perde ao longo desse processo, muito pelo contrário, a nossa origem está ali, está introjetada na gente, né? Mas, não sei, quando eu cheguei, quando eu tive a oportunidade de chegar lá antes mesmo da cooperativa, na verdade, tem algumas histórias aí, antes, né? Enfim, eu cheguei antes de tudo, cheguei no lixão da estrutural, e que é uma outra realidade, sabe? A estrutural é meio grande e tal. E aí, quando eu cheguei lá, tive a oportunidade de chegar lá nessa comunidade, foi como se eu tivesse meio que voltando também, sabe? A minha origem mesmo. Como se eu tivesse voltando à Rocinha e eu pensando, cara, como que eu posso fazer aqui um projeto em que, sei lá, que eu me orgulhasse, como se eu estivesse desenvolvendo para minha comunidade mesmo, sabe? E aí acho que nesse sentido é muito importante e com isso teve um engajamento muito forte, assim, da minha parte. Somado a isso, o meu contato com o Sonho de Liberdade foi já no final do curso, né? Eu já estava trabalhando enfim, já tinha chegado nessa temática, design socioambiental, já tinha me interessado por ela. Tem uma professora incrível da UNB, a professora Nayara, que me estimulou muito nesse sentido. Aliás, esqueci de mandar para ela. E aí, quando
enfim, quando eu cheguei lá diante dessa situação, foi como se eu estivesse me reconectando e principalmente uma conexão como designer mesmo. Parecia que eu estava fechando o ciclo da UNB e parece que no finalzinho, parece que tudo se encaixou, sabe? Parece que, beleza, isso aqui faz sentido para mim. E aí foi muito forte nesse sentido, né? E aí, né, o que, além dessas questões, né, quando eu cheguei, que nem eu falei, antes de chegar ao Sonho de Liberdade, eu passei antes, fui no listão da Estrutural, e eu me deparei com uma realidade mesmo, com um choque de realidade muito diferente. Mesmo tendo sido morador da Rocinha, as pessoas, de maneira geral, acho que têm uma ideia muito, muito limitada, né, sobre o que é uma comunidade. Né? As pessoas acabam entendendo o que é uma comunidade a partir da ótica, né, da visão do que é mostrado na televisão, do que é mostrado nos jornais e tal. E não, uma favela vai muito além disso. Uma favela é feita principalmente por pessoas. E pessoas que estão diariamente na batalha, na luta, que são muitas vezes invisibilizadas e que estão ali na batalha e criando sua própria cultura, transformando-se diariamente, ressignificando suas vivências. Tem artistas, tem políticos, né? Pessoas que desenvolvem trabalhos, que faz tudo o que o governo não proporciona, que conseguem desenvolver e trazer uma outra dimensão, uma outra perspectiva de vida, né? Cara, minha família em si mesmo, eu morro de orgulho e tudo mais. Tem um primo musicista foda que aprendeu tudo sozinho, Leandro. E é isso. Então, tipo, da onde eu venho já era um lugar muito amplo, né? Um lugar muito plural, um lugar muito rico, digamos assim. Também, falando-se de pessoas nessa estrutura. Quando eu cheguei, por mais que teoricamente eu tivesse esse background, que eu tivesse essa coisa, quando eu cheguei lá, eu fui diante de uma outra situação em Brasília, né? Entre uma cidade tipo gigante, se eu não me engano, acho que um dos maiores lixões, né, aterros que tem. Enfim, eu tinha estudado direitinho e tal, mas acho que um dos maiores da América Latina. E em que todas as coisas, todos os lixos, todas as situações, todos os resíduos eram destinados para aquele local. Então, quando eu cheguei lá, tipo, vi uma imensidão de coisas acontecendo, pessoas interagindo com aquilo e não sei, me impactou muito, né? E a partir desse momento foi isso. Eu falei, cara, eu tenho que conseguir desenvolver alguma coisa aqui, eu quero me engajar, eu quero estar junto com essa galera, quero retomar a minha história de uma certa forma também, né? E aí, no sentido que você me perguntou, tipo, se isso mudou a minha visão de alguma forma, mudou. Primeiro, a gente precisa realmente modificar a nossa visão constantemente, né? Eu não sou mais aquele Thiago, porque a gente está em constante evolução. Mas o que mudou e que eu acho que de uma certa forma ficou em mim sei lá, treinar o olhar melhor sobre, tipo, uma empatia maior, sabe? Sobre as pessoas de uma maneira geral, assim, tipo, tá disposto a parar para ouvir, observar, entender o que tá acontecendo, sabe? O que às vezes no olhar aquela pessoa tem para te passar, ou às vezes é isso, às vezes é só sei lá, uma identificação, sabe? E a partir desse primeiro ponto, sabe? A partir de uma primeira coisa que você enxergou de que você está insatisfeito com alguma situação, você não precisa de muito para gerar qualquer nível menor que seja de transformação. Então, isso que eu tento trazer para o meu trabalho de maneira geral e para minha vida é isso, que beleza, esse projeto em si foi um projeto que se tornou uma coisa maior do que eu imaginava, que era um projeto de faculdade. Mas as coisas não precisam ser gigantescas, megalomaníacas e gerar status e tipo... Não, pode ser coisas pequenas, sabe? Pequenas ações e tal. Porque a partir do momento que você tem uma noção do seu privilégio, que você sabe que você tem, de alguma forma, que você pode somar alguma coisinha, essa alguma coisinha pode fazer diferença na vida de alguém, sabe? Então, eu tento trazer isso hoje para minha vida e eu acho que eu vou seguir nesse caminho. Enfim, quero trazer isso de maneira geral. Vou fazer 35 anos e eu espero não perder um pouco isso e espero, na verdade, conseguir pôr muito mais em prática, porque a gente vai sendo levado, né, no dia a dia pelas atividades e coisas gerais e às vezes a gente, sei lá, às vezes a gente esquece desse olhar para o outro, mas a gente precisa revisitar isso constantemente e perceber que o mundo não é feito de espelho, né? Que a gente precisa olhar para o outro e se identificar e ver que a gente pode, de que forma que a gente pode interagir e trazer, enfim, de que forma você pode ser afetuoso, de uma maneira geral, assim, seja o que você vai fazer.
Tô mais ou Claro. menos é isso. Não, e perfeito. Inclusive, acrescentando aí, eu acredito que essa seja uma perspectiva, né, uma forma também de engajamento antirracista aí, né? Essa perspectiva não, uma forma de engajamento antirracista aí, porque quando nós nos propomos, né, ao trabalho em favor dos desfavorecidos, dos vulneráveis, por exemplo, que nós somos também, devido ao fato de Uhum. sermos negros, mas claro que há a questão social, socioeconômica, ela entra aí também nesse debate, mas quando a gente faz esse trabalho, nós estamos empenhados também na luta antirracista. O antirracismo ele não se dá só com você, vou respeitar aqui o meu colega que é negro, vou debater aqui o racismo na mesa do bar, não, e também essas atitudes, a gente estava, inclusive, a gente estava conversando sobre como o que são esses movimentos de resistência antirracista, né? E esse, com certeza, esse trabalho que você desenvolve é um deles, porque os negros estão na maioria das populações vulneráveis, né? Tanto na questão econômica, como na questão social, na questão política, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade de populações pobres, de pessoas que residem no lixão, que vivem no lixão, são a maioria negros, né? Isso é estatístico, na opinião. Então, a gente pode, quando se faz um trabalho em favor disso, um movimento claramente antirracista também, né? Isso é importante. Tiago, num outro momento, você trabalhou esse seu conhecimento acadêmico aí com uma outra pegada, né? Os resultados do estúdio Polpa, que foi o que você criou na sequência, em 2016, me corrija se eu estiver errado, levaram vocês aí do estúdio, junto nessa parceria com a artista Nina Coimbra, né? A assinar aí os 6 anos consecutivos a cenografia do Festival Curta Brasília, que quem já teve a oportunidade de ir é sensacional, até fiquei impressionado com isso, porque sempre que eu vou lá, e eu costumo ir todos os anos, eu vejo aquele ambiente e falo, cara, isso aqui é muito legal, assim, quem pensa isso aqui tem uma cabeça muito boa, assim, né, para dizer o mínimo. E além disso, você também está à frente da pizzaria, que a gente até condensou essas duas conquistas, assim, mas se você quiser explicar as duas separadamente, mas eu queria que você falasse um pouco dessas conquistas ao lado da Nina Coimbra e também falasse um pouco da Pinole. Eu acho que as duas coisas, assim, embora sejam distintas, assim, talvez, né, um é um empreendimento, outro você pode falar um pouco mais de arte, mas as duas têm uma questão muito legal aí, sua, pessoal, que eu acho que é da sua construção, pelo menos que você trouxe daqui, da sua identidade. Então explica um pouco pra gente como é que foram e como é que são esses trabalhos hoje em dia. Uhum. Vamos lá. Enfim, enfim, durante um tempo estive em função, né, envolvido completamente com essa questão ali mais do socioambiental e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Durante um tempinho eu estava, por mais que tenha sido incrível esse projeto, eu me senti, durante um período, assim, um pouco engessado, sabe? Profissionalmente. Tipo, eu não me via como uma coisa só e tal. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava, tipo, de explorar, tipo, e de me desenvolver de todas as maneiras que eu pudesse, né? E parece que às vezes quando a gente vai sendo colocado numa caixinha e tal, tipo, por exemplo, era sempre chamado para palestrar e falar dos sonhos de liberdade, não sei o que e tal, que era maravilhoso, que é maravilhoso. E principalmente poder colocar um holofote ali nesse grupo que desenvolve um projeto tão incrível. Só que, cara, eu era mais do que isso e eu tava me vendo assim também, de uma certa forma, nesse processo mesmo, de engessamento, digamos assim, né? E aí falar um pouquinho sobre a chegada, digamos assim, do Bruno e da Nina como parceiros, né? Como parceiros, eu encaro eles como parceiros, né? De amigos, né? Além de parceiros profissionais, digamos assim. Primeiro eu conheci o Bruno e eu trabalhei com o Bruno na incubadora social, no UNB. E a gente, enfim, a gente trabalhava, atendia alguns grupos sociais, fazia o que foi quando eu tive esse contato maior com artesãos e, né, trabalhei no PAB e tudo mais. O Bruno era meu parceiro lá. E aí ele já conhecia meu projeto, meu TCC, né? E o Bruno foi uma peça muito, muito importante, porque o Bruno é administrador. E eu sou um designer e eu sou, digamos assim, um tanto também avoado e esquecido e viajante e tudo mais. E o Bruno me ajudou muito a trazer, tipo, essa coisa também de raiz, sabe? Essa coisa do pé no chão e tudo mais. De pensar as coisas mercadologicamente, porque não adianta você viver de projetos e
né, de sonhos e tal, se você também não consegue converter isso em sobrevivência, né? Enfim, a gente vive numa sociedade capitalista que precisa de dinheiro para funcionar. Então, não é que a gente, para fazer os projetos, a gente tem que ser Madre Teresa, não é? A gente precisa receber por isso, né? A gente sendo artista, existe uma confusão, inclusive, muito grande sobre isso, né? A gente acha que artista fala, vai lá, pinta alguma coisa, faz um móvel aí, faz a minha marca, faz uma coisa, tipo, na camaradagem. Não é assim que funciona, galera. Que fique claro. E aí, cara, por exemplo, e aí eu junto com o Bruno, a gente fundou a Baru, justamente pensando, cara, beleza, tenho esses móveis, o que eu vou fazer? Tipo, vou entregar simplesmente para a cooperativa, já tinha feito isso, mas como que vai ser feita essa comercialização? Como que vai ser feito esse aproveitamento? Como que a gente vai expor? Onde a gente vai expor? Para quem que a gente vai expor? Como que a gente vai comercializar? Quem vale a pena comercializar? Enfim, toda essa pegada, sabe? E aí o Bruno foi fundamental nisso, e o Bruno, inclusive, me ajudou muito a ter uma sensação de completude, assim, sabe, do projeto. Porque quando eu ia ao Sonho de Liberdade, e aí visitar, e somente, aliás, falando também dessa oportunidade que aconteceu lá, porque foi graças a uma estrutura um grupo muito estruturado que eu fui recebido, que é o Sonho de Liberdade, né, que era conduzido pelo Fernando. E um dos requisitos que o Fernando passou para mim foi meio que, tipo, a gente não pode perder tempo, coisa que não dê dinheiro para a gente. Então, a gente precisa desenvolver um projeto que financeiramente seja viável, que seja interessante, que valorize, que agregue valor. Eu sempre falava isso, tem que agregar valor, tem que agregar valor. E aí foi que a gente chegou. E aí foi muito bacana que com a chegada, né, do Bruno e tal, meio que fechou esse ciclo. Porque, beleza, tinha um projeto e a gente começou a ver como que esse projeto poderia se tornar um projeto de fato comercial e como que isso poderia de fato trazer um retorno para a comunidade, como que isso poderia também trazer uma divisão para a gente também, como que a gente poderia tentar também, de uma certa forma, a partir desse projeto, também desenvolver outros projetos e tal, e, enfim, e desenvolver dessa maneira, né? E aí foi isso, foi lindo. A Baru funcionou mais ou menos por uns 3 anos, 4 anos, não tenho certeza exatamente do tempo. Só que eu não vou dizer que não deu certo, eu acho que foi um projeto bem sucedido, porque ele cumpriu com uma série de requisitos que eu tinha, que o Fernando tinha, e principalmente em questão de transformação mesmo, sabe? Então, para mim, é um projeto bem sucedido. Só que, tipo, não estava dando mais para mim, digamos assim, financeiramente mesmo, me manter, sendo bem claro e direto e tudo mais. E também, novamente, pensando nessa questão dessa viabilização, né? Tipo, tipo, beleza, eu sou artista, eu quero sonhar com as coisas, mas eu também preciso torná-las viáveis, né? E aí foi que, enfim, eu já me dava muito bem nessa parceria com o Bruno. A gente já tinha nossas horas de trabalho e tudo mais. Foi quando eu comecei também a gente conversando quais são as outras possibilidades que a gente pode fazer. E aí eu comecei a revisitar também, me abrir, quebrei essa coisa, tipo, deu Thiago, designer, imobiliário, e eu comecei novamente a explorar quais outras coisas que eu tenho aptidão, quais são as coisas que eu gosto de fazer. E aí meio que foi paralelo, sabe? Essa minha junção com a Nina e também a junção com o Bruno nesse sentido da Pinole, né? Eu sempre amei cozinhar. Pode parecer até estranho, né? A gente começar a falar de móvel, depois falar de alimentação, e aí daqui a pouco eu vou poder falar de algumas outras coisas também, porque é isso, eu gosto de poder diversificar e eu tenho tentado encontrar minha voz em outras áreas e saber que eu não estou limitado a uma coisa só. É isso. Cozinhar também é uma arte também, cara, né? É uma delícia. É uma delícia, eu adoro. O Henrique fica falando pra mim que eu sou gourmetizado, que eu fico fazendo as coisinhas. Cara, eu particularmente cozinho. Enfim, eu gosto de trabalhar com as mãos e tal, sabe? Tipo, de uma certa forma, quando você tá criando, você não tá criando, tipo, você não é só o designer, sabe? Você tá trazendo isso para tudo que é parte da sua vida, sabe? De vivência de maneira geral. E de uma certa forma, para mim, tudo enfim, tá envolvido, sabe? Tudo se corresponde e tal. E para mim tem funcionado mais assim. E aí foi que eu, junto com o Bruno, a gente falou, começamos a ver várias possibilidades, eu comecei a testar um monte de receita, ver o que a gente podia fazer, o que eu gostava de fazer, o que tinha a ver com ele, o que tinha a ver comigo. E aí a gente está com a Pinole, né, há 3 anos ali com o restaurante físico, vai fazer agora em setembro, 3 anos.
E a Pinole foi esse novo caminho, esse novo começar, sabe? Essa nova oportunidade profissional, baseada em coisas que a gente acredita, tipo, não é só uma pizzaria, é um projeto para que as pessoas se sintam acolhidas, que se sintam que não tem uma divisão do tipo... A gente queria que fosse uma coisa que abraçasse todo mundo, sabe? Por isso essa pizzaria sem glúten. Não foi pensando exclusivamente no celíaco, foi pensando que o celíaco tem o mesmo direito de estar no mesmo lugar habitando que qualquer outra pessoa. Ele nem ia precisar, uma pessoa que tem intolerância, qualquer tipo de intolerância, ele não precisaria estar com um grupo tipo, reunido, comprar a comida dele num lugar separado e visitar. E da mesma forma, a gente não queria também que a pessoa que não tivesse qualquer intolerância deixasse de visitar ali por ser um lugar exclusivo para pessoas que são intolerantes ao glúten, entendeu? Então, a gente acredita nisso, eu acredito nisso, eu acredito nessa possibilidade de trazer uma integração mesmo. A gente quer trazer essa integração de mundos, de pessoas e tal. A gente não quer separação, a gente não acredita em separação, sabe? Então, é por aí. Eita, derrubei. Tudo bem. E aí, Certo. cara, beleza, estamos funcionando 3 anos, tivemos muitas dificuldades de estar enfrentando uma super barra agora, né? Claro, o mundo está enfrentando, mas assim, tratando-se né, no restaurante a gente teve que fechar, né, a recepção para pessoas, né, tipo o restaurante em si. Funcionamos só no delivery e eu e o Bruno a gente tinha como base, nos reunimos e a gente falou, cara, como que a gente vai enfrentar essa parada, sabe? Como que a gente vai enfrentar essa crise? E uma das coisas que a gente tinha como requisito mesmo, como fundamento, e que a gente queria se esforçar ao máximo para conseguir, a gente não queria demitir nenhum funcionário por causa de crise em função do corona. A gente está conseguindo fazer isso até agora, estamos indo razoavelmente, com alguns tropeços, tem muitas dificuldades, a gente começou, aí a gente foi que a Pinole saiu da ideia de trabalhar exclusivamente com pizza, começamos a trabalhar com almoço também, já que a gente já tinha o lugar, já que a gente já tinha as pessoas, já que a gente já tinha as ferramentas, os maquinários e tudo mais. E aí começamos a trabalhar recentemente, tem mais ou menos um mês e meio, mais ou menos, com almoço, justamente para ampliar mesmo as perspectivas, as possibilidades e inclusive, ter mais opções de comida saudável, feita com carinho para todo mundo, aproveitando fazendo jabá, né? Senhoras e senhores, que histórias, viu? Que histórias. Que histórias. Realmente, Thiago, é impressionante, viu? Você tem, além da sua história ser muito bonita, assim, que você contou no começo, mas cada engajamento desse seu novo é espetacular, rende um livro até isso aí, e parabéns pela manutenção, né, das pessoas que trabalham com você, acho que isso é muito louvável mesmo, assim, e a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa, inclusive ideologicamente eu defendo até como bandeira política, porque isso é muito importante, né, que a gente sustente a sociedade, proteja as pessoas nesse momento tão delicado, né, já que nós estamos desprotegidos, né, sem nenhum tipo de... totalmente desgovernados, por assim dizer. Mas é uma bela história e eu espero que vocês consigam se manter da melhor forma possível e, de novo, reforçando, a Pizzaria Pinole fica ali na 307. Eu sempre confundo, porque eu fico, na rua do McDonald's, para quem não conhece, ali descendo, 307 Norte, no primeiro bloco, salvo engano, se eu bem me lembro, né? Justamente, fica ali atrászinho, tem uma luminária bonita, fica fácil de identificar. Isso, exatamente, eu recomendo. Thiago, depois pode até no final aí, Thiago, passar o telefone para as pessoas deixarem, mas eu vou fazer questão de deixar nos contatos aí na descrição do vídeo, aqui no YouTube, onde quer que seja, eu vou adicionar aí os contatos para que as pessoas possam pedir também, porque, além de tudo, dessa história maravilhosa, a pizza é uma delícia mesmo, gente. Eu fui lá uma vez, preciso ir outra, e fiquei com vontade de pedir agora. E tem até uma dúvida, Thiago, que não está nas nossas perguntas aqui, mas o almoço também tem essa questão do sem glúten? Então... Ah, legal, bacana, então... É porque a nossa cozinha ela é preparada dessa forma, né? A gente não pode misturar, porque o glúten é uma questão muito sensível e existe a contaminação cruzada e tudo mais, então quem realmente sofre dessa doença é algo muito delicado, assim, sabe? Porque tem muita gente que tira, por exemplo, o glúten só não, né? Pela questão de dieta alimentar e tudo mais, que é super válido também,
Só que tem pessoas realmente que têm essa doença, né, celíaca, então a gente tem essa Tem até preocupação muito grande É. de uma maneira geral. Tem até um colega meu perguntando aqui se tem pizza vegana também lá. Não, desculpa, inclusive, não ter trazido isso. Tem, exatamente. A gente, que nem quando eu falei da questão de ser inclusivo, a gente acredita justamente na alimentação como um todo, como um ato político, que nem você falou mesmo. Assim, metade do nosso cardápio é voltado para o público vegano, a gente tem um queijo próprio vegano, também tem uma parte toda direcionada para quem tem intolerância à lactose. Meu sócio mesmo, ele é intolerante à lactose, então a gente tem esse cuidado muito grande, né? E aí, chegou uma canequinha aqui. Aproveitar para dar uma olhadinha. Então, depois eu como eu disse, vou deixar os contatos, a gente conversa aí. Eu acredito que tenha no iFood também, provavelmente, como pedir, Thiago, ou só por telefone, no iFood. Estão lá em todas as plataformas. Vou pedir, mas eu vou deixar todos os contatos aqui, porque é sensacional, pessoal. Thiago, agora vamos por uma pergunta um tanto quanto mais pesada. A gente está num país, a gente até já tratou disso aqui de uma certa forma, direta e indiretamente, nós estamos num país extremamente violento, né, contra negros e gays, né? Eu peguei um dado aqui, assim, além desse dado eu já repeti sempre que o negro tem 3 vezes mais chance de morrer no assassinato que um branco, né? De ser assassinado, né? Em relação ao branco, a gente tem um assassinato por homofobia a cada 23 horas, né? E, além disso, a gente sabe que mais de 60% dos crimes por homofobia são sequer registrados, né? Esse é um dado do Grupo Gay da Bahia, que é uma entidade muito séria, que faz esse levantamento, porque nós não temos levantamentos muito sérios nesse sentido, né? Não temos um acompanhamento real disso, mostra como o nosso país ainda é muito atrasado nessas questões, né? Somente em políticas públicas voltadas para isso, que a gente não tem um número oficial do governo, o governo não tem noção do que está acontecendo nesses cenários. Então, o governo não se interessa, né? Inclusive. Não se interessa também, e acredito que muitos não se interessaram, a gente pode botar nas costas de outros também aí, e o Grupo Gay da Bahia vem ao longo desses anos, assim, eu sou jornalista, repórter, trabalhei muito tempo acompanhando esses números também, e eu lembro que a maioria dos dados oficiais que nós pegávamos eram do Grupo Gay da Bahia, que é uma entidade, como eu disse, super séria, vale a pena visitar o site e conhecer também. Então, nós temos esse cenário de extrema violência, assim, né, e você já colocou aí a sua condição nisso tudo, inclusive você vindo da Rocinha. Como é que é, Thiago, isso aí no dia a dia para você? Hoje, como é que você verifica essa violência? Como é que ela chega no Thiago de hoje? Olha, o Thiago de hoje está muito mais preparado do que o Thiago foi um dia, né? Uhum. Que nem eu falei, né? Toda essa educação, toda essa construção, todas as formas e as possibilidades de engajamento que a gente tem, mas continua sendo uma merda, cara. Continua sendo um absurdo, continua sendo sair à rua diante principalmente de um governo que a gente tem, diante de quem está ali representando, né, o poder máximo, digamos assim, desse país, faz ter medo, faz eu pensar que eu sou alvo em muitos, né? A gente vai colocando, parece que vai existindo, tipo, caixinhas, assim, de vulnerabilidade, né? Que a gente vai se vendo quais que a gente se encaixa e de que forma que a gente tem que ficar mais alerta, né? Mais atento e tal. Para viver, para existir, para sobreviver, né? Digamos assim. Eu, inclusive, quando você me mandou... né, quando você me chamou, fez esse convite e tal, e que a temática, né, que a gente ia falar sobre racismo, e aí eu quis, né, além da questão do racismo, quis trazer essa minha vivência como um homem gay e negro, né, negro e gay. E aí eu pensei, inclusive, se eu botava na biozinha, né, que eu passei, esse pequeno resumo sobre a minha existência na face da Terra, e eu pensei, tipo, primeiro eu tinha colocado, tipo, negro, nascido na Rocinha, não sei o que e tal. Eu pensei, não, eu preciso inserir aqui o Thiago gay, porque não que seja o fato de ser gay, o fato de ser negro, gerem em mim, tipo, determine o que sou eu. Tipo, é parte da minha identidade, mas não me determina como pessoa. Eu não estou limitado a isso. Só que, enquanto a gente vive
nesse mundo em que nem você citou, né? Como que é? Deixa eu ver aqui, deixa eu até voltar nos dados, que eu não sei todos os dados, mas vamos lá, você falou que, cadê? Em relação à homofobia, há um assassinato por homofobia a cada 23 horas. Tá? E 60% dos crimes são sequer registrados. Isso. Então, é necessário, sim, eu me colocar como essa pessoa, porque eu acho que é uma necessidade de ser um porta-voz mesmo, de me colocar e mostrar que, beleza, a gente tá tomando porrada, mas nós somos sobreviventes. Nós existimos, nós estamos aí, nós estamos na sociedade, dividindo como todo mundo, e tem que quebrar, sabe, essa visão marginalizada que nos é colocada, tanto como negros como gays, né? Cara, negros é mais de 50% da população desse país, não faz o menor sentido. Cara, e aí é isso. E aí, como corpo gay, como negro, eu tento ser, sei lá, existir, ser exemplo e tentar fazer, a partir da minha vivência, sei lá, uma referência do tipo que eu não tive, sabe? Eu tive do meu pai, da minha família, da minha estrutura de família. Só que referência vai muito além disso. Eu vi, agora eu não vou lembrar. Eu estava assistindo justamente um talk também num dia desses, umas lives, que me marcou muito uma frase. Eu queria muito lembrar agora de quem foi, mas que fala algo do tipo: se passou pela nossa retina, a gente absorveu. Então, se a gente vive em um meio, pelo menos, por exemplo, o que aconteceu comigo, em que eu estudei desde pequeno em colégios particulares, depois na UNB, em que eu só via branco, a minha referência era essa, e dentro da educação, tudo que a gente via é isso, é uma educação branca, né, e digamos, todas dentro de um padrão do que se diz ser um padrão dentro de uma sociedade. Então eu preciso vir justamente me fortalecer, e por enquanto é necessário sim eu me colocar como um homem negro, como gay, e mostrar que tudo que é construído, todo um estereótipo que é criado sobre a minha imagem, e que eu não aceito ela, que eu sou muito além disso tudo, e que eu vou lutar e vou fazer sempre o meu melhor para que eu possa, enfim, existir nesse mundo e sobreviver, sabe? Então, por aí. É uma luta cotidiana, uma luta diária nossa, né? E não é simples, né? E é muito legal porque é a quarta pessoa com quem eu converso, assim, que embora esteja uma que não tenha entrado exatamente nesse projeto Black Talk, que traz essa questão da convivência, de ter crescido em meio à maioria de pessoas brancas, né? Também tem a questão da solidão aí, que é muito complexa, principalmente quando nós somos adolescentes, crianças, que a gente não sabe, está entendendo essa questão toda ainda, que não é simples, né? E a gente, às vezes, tem uma dificuldade até de sentir aquela dor, né? Só depois, quando a gente não só porque ela é uma dor diferente, né, por assim dizer, mas também porque a gente não tem como expressar aquilo, as pessoas não entendem, as coisas acabam se tornando uma grande piada, vira uma brincadeira, né, não é tão sério, porque em meio a pessoas brancas, né, e heterossexuais também, no caso, elas não, para elas aquilo lá não é uma coisa menor, né, é reduzido, bom, se você sofreu isso, não é tão grave assim, né? Grave é eu ter batido meu carro, ou então o meu pai não ter me dado dinheiro, a gente não ter podido viajar, então as pessoas não ligam para essas questões. E eu gosto sempre de frisar aqui o Silvio Almeida, para lembrar que essas questões, sim, embora as pessoas se preocupem muito com indicadores econômicos, que têm sua importância, mas essas questões que nós estamos discutindo aqui, esse tipo de violência que nós estamos discutindo, eles são fundamentais para o desenvolvimento social, político, econômico e da democracia. Mesmo que nossa economia fosse uma maravilha, se nós vivêssemos nessa realidade, nós não seríamos uma potência. Não há possibilidade disso, porque não há como deixarmos tantas pessoas descobertas, né, e no estágio, morrendo, né, vou falar isso, morrendo mesmo, morrendo por existirem, né, e nós temos qualquer tipo de solução, né, de sermos um país assim infalível. Isso não existe, a menos que nós assumíssemos, né, que a roupagem de fascistas mesmo, nós queremos aqui processo de eugenia e vamos assassinar todo mundo, fazer uma
limpeza, né, entre aspas, né, da pior forma possível que isso possa ser dito. Então, nós acredito, né, nós não somos esse país, embora as pessoas estejam tentando nos encaminhar para isso. Eu ainda tenho alguma esperança que nós vamos conseguir vencer tudo isso, mas as pessoas precisam se conscientizar e nos ouvir, né, principalmente, que é o mais importante, parar um pouco de falar e ouvir sem contestar, porque a gente tem muita coisa para dizer e é muito difícil. Olha só, você tem 35, eu tenho 33, 32, fazer 33 agora, e só agora que eu tive assim, a coragem, embora eu me reconheço assim, que ao longo da minha vida eu fui tentando encaixar isso, porque a minha tradição familiar é muito combativa, mas só agora eu tive coragem de, vamos botar isso na rua, vamos falar abertamente disso. E muita gente que eu entrevisto fala isso também, fala, cara, só agora que eu vou falar abertamente sobre isso. Então, olha que coisa absurda, né? Então, 3 décadas de vida e a pessoa ficou com aquilo lá e só ouvindo o que os outros têm a dizer, ou o que os outros pensam sobre... Porque parece, às vezes, só para finalizar aqui a minha fala, eu uso sempre a fala, a gente está discutindo cotas raciais, por exemplo, e as pessoas podem ter opinião sobre isso, mas é um problema que a gente deveria escolher, assim, a opinião que deveria prevalecer, no caso, na minha opinião, é a nossa, porque foram 400 anos de escravidão, fora tantas outras questões que aconteceram aí. Eu não sei como uma pessoa branca opina sobre as cotas raciais, por exemplo, e acha que ela pode ter uma razão assim, absoluta sobre uma solução que está sendo oferecida para um problema que ela nunca sofreu, não vai sofrer, não passa por ela, não vai afetar a vida dela. É uma coisa assim, o racismo ele trabalha de formas muito sombrias nesse caso, né? A violência não é só quando a gente agride verbalmente e fisicamente. A violência é quando a gente se comporta dessa maneira, né? Reduzindo o outro, o problema do outro. Tiago, dito tudo isso, cara, e inclusive o que eu disse aqui no finalzinho agora, o que você acha que precisa ser feito assim, no Brasil, e da sua perspectiva pessoal, ou questões políticas também, o que você quiser trazer, o que você acha que precisa para vencer o racismo e a homofobia? E tantos outros problemas contra as minorias que nós temos aqui, né? Para não deixar nenhum de fora. Acho que antes de responder essa pergunta, só alguns também dentro do que você também comentou aí, sobre, por exemplo, a partir de uma certa idade a gente começar a conseguir expressar, né, as coisas. Eu acho que, de uma certa forma, a gente é tão... É isso, as pessoas têm uma ideia de que existe um tipo de violência, né, às vezes, né, que é essa coisa, ser racista, ser homofóbico ou qualquer outro tipo de, né, de ataque, digamos. Isso acontece quando você diretamente toma uma porrada, quando você toma, né, quando você é violentado, né. Mas não, a violência tá... a violência diária. A violência diária vai muito além disso. A violência, primeiramente, da gente... As minhas primeiras, eu acho que, sei lá, a gente não tem, acho que, uma noção. Primeiro, por causa disso, que a gente não consegue construir de uma forma tão clara, principalmente quando a gente já está nesse, digamos assim... Eu não sei você, mas eu tive essa vivência inteira em colégio particular. Só o fato de ir para a escola, uma escola em que todo mundo é branco, é uma violência já, cara. Tipo, já tem alguma coisa... Não é à toa que você chega com 30 anos e você precisa... Caraca! Nossa, acho que eu sofri... acho que isso foi racismo. Isso foi... Por causa disso, que às vezes a gente não identifica, porque a gente é anestesiado, saca? A gente é colocado pra gente como se fosse normal a gente ocupar, ser uma única pessoa, já que a gente tem esse lugar privilegiado, né, que é uma coisa rara, digamos assim, dentro desse nosso fenótipo preto, a gente é anestesiado e a gente começa a se dar conta das coisas, tipo, muito aos poucos, sabe? Uma coisa que eu esqueci de comentar quando eu falei sobre educação e pra gente... que eu... Aí voltou. Mantenho. Tá certo, pode continuar. Você esqueceu de comentar? Ainda? Foi. Estou aqui. Vou tentar equilibrar aqui o celular. Foi, equilibrou. Cara, olha que parada. Eu estudei no Rio. Um desses colégios particulares que eu estudei se chamava, sabe o quê?
Colégio Princesa Isabel. Durante muito boa parte da minha vida, eu acreditei que, cara, essa mulher era foda. Sabe? Que ela, cara, que heroína, que libertadora, sabe? É isso. Tipo, eu me choco hoje quando eu penso nisso. Primeiro, são tantas dimensões, tantas camadas de absurdo nisso. E aí, logo depois disso, né, quando eu cheguei em Brasília, eu estudei no colégio militar, que foi maravilhoso e tal, mas me vi também diante de uma série de limitações e de padrões, né, de comportamento, de que também são agressões, sabe? Eu não estou falando necessariamente sobre, né, a questão do colégio em si, mas sobre alguns padrões do que se diz ser de um comportamento aceitável, que se eu fosse seguir, eu não viveria. Se eu fosse adotar essas coisas que foram impostas para mim ao longo da vida, eu não existiria, sabe? Eu teria me limitado, eu seria uma pessoa extremamente triste e não sei se eu teria, sabe, ânimo. Então a gente precisa, além de passar por todas as estruturas e todas as dificuldades que as pessoas, de maneira geral, passam, crises existenciais, digamos assim, a gente tem uma questão de identidade que demora muito para se formar. E a identidade, baixa autoestima, uma série de coisas, sabe? Parece que a gente precisa constantemente de validação das pessoas para que a gente possa existir, sabe? E romper com isso é uma coisa muito difícil. Eu venho de uma família em que a gente, né, por mais que tenha essa educação maravilhosa, meus pais estão aí, eu espero que eles me entendam bem, que nunca foi discutido o racismo dentro de casa. Sabe? Então eu precisei chegar aos 30 para você entrar na UNB, e aí depois da UNB, na verdade, foi uma série de desconstruções e tal, para que eu começasse a perceber uma série de sinalizações de agressões, e daí falando não só, né, do racismo, mas também sobre a minha sexualidade, que aos poucos eu tento também trazer para dentro de casa, sabe? Hoje em dia a gente tem essa oportunidade, e aí agora já entrando também na sua pergunta, né, sobre o que eu acredito que pode fazer que pode fazer a diferença, e já respondeu, eu acho que o que fez a diferença na minha vida foi a educação. Então, por mais que possa ser clichê essa resposta, eu acho que a educação é isso, a educação libertadora, a educação te permite questionar, né? E eu acho que é por isso que, inclusive, né, tem essa tentativa de o tempo todo ser boicotado, a educação ser boicotada. Por isso, porque ninguém quer ninguém pensante, sabe? As pessoas querem manada, sabe? Pessoas que simplesmente seguem e vão lá cumprindo com o que dizem que você deve seguir, sabe? Da maneira que você tem que seguir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a educação é algo libertador, mas não essa educação de você estudar num colégio particular, Princesa Isabel, sabe? Eu acho que é uma educação que merece, não faz mais o menor sentido, por exemplo, para mim, uma sala de aula. Eu não sou educador, tá? Eu tô falando aqui do meu lugar de experiência de vida. Tipo, para mim não faz sentido mais uma sala de aula com cadeiras, né, sequenciadas, enfileiradas e tal, e o professor lá na frente dono de toda a verdade. Um professor que geralmente é branco, um professor que se baseia e que tudo que aprendeu foi vindo de livros escritos por pessoas brancas, sabe? Em biografias que são feitas por pessoas brancas, de heróis brancos. Então, como que você vai se identificar, cara? Como você vai se construir como pessoa, como cidadão, como voz, sabe? Então, quando você vai chegando aos poucos, minguado, né, as informações, você tem que indo, desbravando, tentando encontrar o seu caminho e falar, porra, beleza, calma aí, tem uma série de outras histórias que não foi passada para mim e eu posso ser muito além do que falam que eu sou. E aí que você vai se libertando e você vai se percebendo que no mundo que você precisa novamente, sabe? Por isso que a gente precisa, eu acho que quando você me convidou, por exemplo, para esse talk, eu acho que por mais que a gente esteja aqui nesse clima de bate-papo e torna as coisas muito mais fáceis, a gente não está falando de coisas fáceis, não é uma coisa delicada. Não é agradável chegar num dia, depois de um dia de trabalho, e ficar falando sobre racismo, sabe? Falar sobre quais são as coisas que fizeram com que coisas que não são fáceis da gente viver e chegar e colocar isso para as pessoas para que elas possam também refletir. Não é uma coisa fácil, mas justamente a gente precisa aproveitar essas oportunidades que existem porque são pouquíssimas.
São pouquíssimas. Então, é por isso a gente precisa, quando eu novamente me apresento como um homem preto e gay, é por causa disso. Porque eu não quero que as pessoas... eu quero que, de repente, um menino que esteja assistindo em alguma oportunidade, uma menina, seja lá o que for, de onde quer que esteja, veja que é possível, que você não tem que se limitar ao que dizem que você tem que ser. E, principalmente, que você pode encontrar novas referências, sabe? Que você tem muitas outras possibilidades e potenciais para você construir sua própria história. Então, eu acho que, para mim, o ato revolucionário continua sendo a educação. Perfeito. Pessoal, a conversa está excelente, né? Eu continuaria por mais uma hora aqui, mas nós estamos chegando ao finalzinho, 54 minutos, faltam 6 para acabar. Então, eu vou aproveitar para me despedir, as perguntas acabaram. Provavelmente eu vou convidar o Thiago de novo, porque temos muito a conversar. Vou deixar o espaço maior para ele falar dos contatos da Pinole, para ele se despedir, mas eu quero convidar vocês para o sábado próximo, de 18, eu vou entrevistar o Paulo Renat, que é professor universitário, pesquisador e ativista, acredito que muitos o conhecem, às 17 horas no sábado, tá? E no dia 22, quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, eu vou entrevistar a Ana Paula Silva Coutinho, que é do grupo Filhas de Oiá. Ela é artista, né, e pedagoga, e ela vai estar aqui comigo conversando, vai ser excelente essa live, imperdível também. Convido vocês a estarem aqui comigo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por todas as mensagens que vocês mandaram e continuam mandando aí, as críticas também, tudo vale nessa hora, por me acompanharem nesse início de projeto. Vai dar certo, vamos juntos, que a gente consiga criar mais espaços de fala, sim, para as pessoas que nunca conseguem, não tem espaço para falar com o Tenho, né, o Tenho de vez, e ampliem, aumentem o volume da voz aí. Thiago, muito obrigado, você é uma pessoa incrível mesmo, sua história é sensacional, que legal que todo mundo pôde ouvir aqui, uma audiência muito boa, o vídeo vai ficar disponível na minha página no Facebook, lá no Black Talk 20, facebook.com/blacktalk20, ou no YouTube, eu vou disponibilizar aí também, e aí vai ficar aqui no Instagram, claro, né? Valeu, Thiago, é sua palavra, meu caro. Ai, cara, é só te agradecer também por essa oportunidade mesmo. Sumi, voltei. Voltou. Ai, cara, eu acho que é isso. Acho que eu conversei, falei sobre basicamente, né, um pouco do que eu acredito. Eu tô tentando mesmo, assim, me desconstruir mesmo, sabe? De mundo. E eu acho que esse seu convite chegou numa hora muito, muito oportuna, porque além de ter me dado essa oportunidade de revisitar, sabe? Muita coisa da minha história e reavaliar muita coisa. É uma oportunidade também de passar isso e colocar no mundo mesmo. Tipo, esse talk vai ficar aí, né? Disponível. E que outras pessoas, né, consigam se identifiquem, torcer para que se identifiquem, ou se não for por um aspecto específico, que seja por outro e tal. E é isso, cara. Eu quero agradecer aí pela oportunidade, pelo carinho, pelas pessoas que estão assistindo. E eu acho que é isso. A Pinole, qual o telefone, Thiago, para a gente fazer pedidos? Olha, é bom fazer os pedidos pelos aplicativos mesmo, porque, enfim, já tem toda uma estrutura, né, de entregadores e tudo mais. Então, a gente está no iFood, está no Uber Eats. Também dá para ligar e fazer uma retirada no balcão. Tá? Estamos funcionando de segunda a segunda, ou seja, todos os dias. Almoço também agora está de segunda a segunda. A gente também está com uma filial também em Águas Claras, que também está funcionando para retirada e também nos aplicativos. É isso, só agradecer muito e espero ver assim que passar todo esse período de pandemia, quero ver todo mundo lá visitando a Pinole e comendo uma pizza boa. Só frisando, pessoal, que é Pinole com um L só, e fica na 307 Norte. Eu vou deixar aqui o máximo de contatos que eu conseguir nas descrições dos vídeos, tá? Por favor, acompanhem a minha página para dar continuidade ao projeto. E é isso, muito obrigado a todos aí, continuem participando,
podem me enviar mensagens, eu estou disponível para também receber sugestões de entrevistados, ou críticas, elogios, tá bom? Thiago, muito obrigado, eu vou encerrar o vídeo aqui, faltam exatamente 15 segundos, até a próxima, muito obrigado por tudo aí, boa noite, pessoal, até sábado, dia 18, às 17 horas, estaremos de volta com o Black Talk, um abraço, tchau, tchau.